Olá, eu sou Simone Bernardino e estou aqui com o nosso podcast Chinelada Sistêmica. E para que o podcast surgiu? Esse podcast surgiu com o objetivo de que nós possamos trabalhar a mentalidade e principalmente quais são as etapas onde houve um desbloqueio, onde houve a tomada de consciência para expandir a vida e os negócios. E eu vou receber aqui a nata da nata de muitos empresários e empreendedores que usaram a mentalidade para alavancar a sua vida e melhorar principalmente seus negócios e a vida de outras pessoas. Então vem comigo, vem. Eu acredito que propósito ligam pessoas. Principalmente quando a gente tem, dentro dos nossos objetivos, inspirar, impactar e transformar vidas. E são esses propósitos, essa proporção toda que faz com que a gente se conecte com outras pessoas. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que veio a mim através desse movimento lindo sistêmico, Pedro Fonseca, para contar um pouco da história dele, de como é que ele chegou onde ele chegou, quais são as inspirações, e eu vou deixar com que ele se apresente. Obrigado pelo convite, né? Meu nome é Pedro Fonseca, a gente tem difícil falar de si mesmo, mas a gente tem um negócio familiar de muitos anos, mais de 150 anos, e muito do que você falou aí, realmente, essa conexão, quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente entende um pouco essa história sistêmica de tudo, a gente realmente entra nesse caminho aí de mudar pessoas, de mudar a nossa vida, de mudar a empresa também. E essa conexão foi um prazer, e é um prazer estar aqui nesse seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Gratidão. Pedro, gratidão por você dar seu tempo pra gente, porque tempo é vida. E ainda mais trazer uma experiência em relação a negócios familiares. Então me conte aí, como é essa jornada de 156 anos. Esse negócio veio de quem para quem, chegou a você como? Me conte. É uma longa história, né? Eu sou a quinta geração de uma família de comerciantes. A gente está nesse negócio, o meu pai, por exemplo, só fez isso a vida toda. E a gente tem esse negócio de materiais de construção na parte de acabamento, são boutiques de acabamento. E ao longo desse período tiveram muitas histórias, muitos percalços, muitos aprendizados. E para a gente é um orgulho muito grande, né, fazer parte desse novo ciclo que a gente está criando. Né? A gente hoje tem uma marca própria, a gente está presente em 3 estados. A gente tem uma marca própria, a gente importa de mais de 12 países. Então a gente faz um trabalho também que a gente foi colocando um pouco essa jovialidade no negócio, foi trazendo essa inovação, mas aliado também a essa questão da história e da cultura, da tradição também, porque desde o início a gente sempre teve essa ligação com a importação, com mercados de fora. Então, quando a gente para ver, para conhecer um pouco toda essa questão sistêmica, a gente vê que tudo tem um porquê. E esse trabalho que a gente faz, a partir do momento que a gente passou a ter esse conhecimento maior, essa consciência, a gente passa a ter um pouco mais de certeza que a gente está no caminho certo para mais 156 anos, pelo menos. Né? Ok. Você acredita que todo esse processo aí parte de uma fundamentação de fortalecimento, porque vocês honrarem e respeitar a história de família de vocês? Então, uma das coisas que eu aprendi muito nessa questão da constelação familiar, que eu acho que é um tema central aqui do seu podcast, é conhecer a história, respeitar a história e honrar a história. E muitas vezes a gente ouve casos de empresas familiares que o filho ou que a família herda todo o negócio. E até essa forma de a gente receber essa herança, vamos dizer assim, tem todo um contexto diferente quando a gente tem um conhecimento maior sobre isso. Então, realmente é uma honra fazer parte dessa história. É uma honra estar à frente, junto com meus irmãos, nesse novo caminho. Então, tudo isso faz a gente realmente se sentir parte. E não simplesmente pertencimento, acho que é a palavra certa, né? Se sentir pertencente a tudo isso. E Pedro, além desses negócios, eu sei que você é um cara estudioso, eu sei que você foi buscar conhecimento. Muito.
E a partir desses conhecimentos que você foi buscar, o que impactou diretamente, primeiro na sua vida, depois na vida de quem está ao teu lado e depois dentro da empresa e a quem você serve, que é o cliente? O que você acredita que essa jornada toda trouxe de diferença? Porque talvez você não seja só um empresário na área de construção, mas você seja um empreendedor de vidas. Faz sentido isso para você? Total, faz total sentido. Na verdade, eu passei a dizer que vender piso, acabamentos para construção, vender o que a gente vende, fazer o que a gente faz, é só uma desculpa. A gente passa a entender que existe um porquê muito maior disso tudo. E é isso que nos move de uma forma muito mais forte, mais intensa. E o negócio em si é só uma desculpa. O dinheiro passa a ser consequência, né? Então, quando a gente passa a ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, a gente vê que tem algo muito maior. Que a gente faz parte de um propósito muito maior. Que o nosso negócio, o que a gente faz, é como se fosse uma desculpa, né? O dinheiro, o resultado é a consequência desse trabalho. Então eu busquei essa transformação pessoal, isso mudou muito a minha vida, tanto nos meus relacionamentos, como na minha vida também com meus filhos e tudo. Em relação à minha família também, quando a gente se posiciona, as coisas ao nosso redor começam a mexer, a se posicionar de uma forma diferente, então tudo começa a mudar. E junto aos meus colaboradores também, aos nossos funcionários, a gente também faz um trabalho, e eu passei a dizer que a gente não trabalha o profissional dentro da empresa, a gente passa a trabalhar a pessoa. Porque tudo que a gente precisa melhorar como profissional, ou tudo que a gente precisa melhorar como pessoa, é o que a gente precisa melhorar como profissional. Então esse olhar para a pessoa é um ciclo vicioso, positivo, muito grande. Porque a gente começa a trabalhar a pessoa, a gente transforma ela numa pessoa melhor, ela vai para casa, muito das coisas que ela aprende, ela passa a aplicar também dentro de casa, e quando ela volta no dia seguinte, ela volta uma pessoa ainda melhor e, consequentemente, um profissional melhor. Isso impacta no resultado de faturamento, de lucratividade da empresa? Ao longo dos anos, você percebeu isso como empreendedor? Sem sombra de dúvida, não tem como não ter esse impacto. Sendo bem sincero, não é um impacto imediato, não é um impacto de grande resultado de imediato. Mas o maior impacto é você ter a certeza que você está no caminho certo e você vê aquele impacto de longo prazo. Você sente como é que eu posso dizer? Você sente uma firmeza, você sente uma segurança, uma estabilidade muito maior no seu negócio, porque você trabalha o dia a dia de uma forma muito melhor. Então você começa a planejar também as coisas melhor, você começa a ter tempo para outras coisas, porque coisas pequenas do dia a dia perdem um sentido, ou seja, você não perde muito tempo, porque isso tudo vai melhorar a satisfação do funcionário, a postura dele com a empresa, como ele reage também com os colegas. Tudo isso vai gerando, como eu falei, esse ciclo vicioso positivo que vai tudo melhorando. Então o resultado, sem sombra de dúvidas, existe, é muito positivo, mas é só a consequência de tudo isso, né? Você também tem outros negócios, porque a veia empreendedora está dentro de você. Sim. Como é lidar com múltiplos negócios em termos de mentalidade? É mais um desafio, né? Que eu sempre pensei muito nisso. Como é que grandes empresários conseguem ter multinegócios e administrá-los ao mesmo tempo? Então eu tive uma dificuldade inicial muito grande, não foi fácil, mas é um trabalho que a gente vai insistindo, aprendendo, mudando também, se transformando, para que a gente consiga ter essa gestão. Você tem que montar um modelo de gestão diferente. Você tem que se posicionar de uma forma diferente. Então hoje a gente consegue sim fazer esse trabalho em outros negócios, sabendo que você não faz um trabalho à toa. Tudo tem um porquê ali, tudo tem uma sequência de fatores, de ações que vão emendando uma na outra e as coisas vão acontecendo, às vezes mais rápido do que a gente imagina. Eu coloquei três pontos principais que você teve que mudar na tua vida, na tua mente, no teu comportamento,
para que você pudesse abrir espaço para novas possibilidades, novos negócios e ainda levar adiante um negócio de 156 anos? Quais são, no mínimo, 3 coisas, até para a gente poder passar para as pessoas que têm um pequeno negócio ou têm um negócio familiar e que querem expandir, muitas vezes se veem ali bloqueado. Uma das coisas que com certeza a gente tem que aprender e que a gente não é treinado e preparado para isso, seja nos negócios, nos relacionamentos, na vida como um todo, é saber lidar com pessoas, é conhecer pessoas. E para isso, o primeiro passo é você se conhecer. Porque muitas vezes quando a gente fala em conhecer pessoas, a gente fala, eu quero mudar as pessoas. Né? E a gente tem que iniciar mudando a si mesmo, para que as pessoas que estão ao seu redor possam mudar também. Então esse foi um grande desafio, foi onde eu me joguei nessa parte de conteúdo de forma muito intensa, muito profunda. E aí você passa a conhecer as pessoas, então a sua relação passa a mudar, porque tudo que a gente faz, a gente depende de pessoas. Não existe nada que a gente faça que hoje não dependa de pessoas. Então, se a gente fala em gestão de muitos negócios, se a gente fala em crescimento, a velocidade que a gente cresce é a velocidade que a gente tem na nossa capacidade de colocar pessoas dentro desse negócio, pessoas boas dentro desse negócio. Então, você está me dizendo que você saiu do operacional e se tornou realmente dono de negócio. Exatamente. É isso esse mesmo. É um grande desafio. E aí vem esse segundo ponto, que é a mentalidade. Né? Você, ao mesmo tempo, você começa a mudar a mentalidade, porque você começa a entender que você não pode fazer tudo. Porque quando a gente tem um negócio pequeno e a gente passou por essa fase de estar na linha de frente, de buscar fazer tudo, a gente acha que a gente dá conta de tudo. Só que isso é só por um tempo. Essa receita de bolo não vai funcionar a partir do momento que você passa a crescer. Então você vai precisar quebrar essa mentalidade, mudar, enxergar que você não precisa estar ali na linha de frente, você precisa realmente olhar para o horizonte, né, e se posicionar no estratégico da empresa e ter pessoas boas para fazer o dia a dia. Eu costumo sempre dizer na mentoria que é o seguinte: a gente tem uma mania de dizer que a gente é eu empresa. Não existe, porque a empresa é muito presa. Até se você entender que mesmo quando você está sozinho, você não está sozinho, por quê? Porque você precisa do cara que fornece a luz, você precisa do cara que fornece a energia, você precisa do contador, então você já não é sozinho no negócio. Não tem como. Você não tem como abrir uma empresa, mas eu trabalho sozinho. Não, você não trabalha sozinho, porque existe todo um monte de ferramentas e pessoas envolvidas para o seu negócio rodar. É isso aí mesmo. E aí você também chega numa hora que você fala, eu tenho que aprender a ensinar, a passar esse conhecimento. E aí, hoje você passa esse conhecimento para a sua equipe? Demais, muito. Foi uma das coisas que assim, hoje me dá mais prazer no negócio, é passar esse conhecimento. Mas você já deve ter ouvido muitos empresários falando o seguinte: eu não vou investir na minha equipe, porque esse cara vai sair daqui, ele vai levar esse conhecimento, ele vai... Não, eu vou pôr dinheiro nisso e isso não vai acontecer nada. Você chegou a viver isso? Passou por isso também? Passo, só que aí passa a ser de uma forma diferente. Porque sim, a gente faz esse investimento, principalmente de energia, de tempo, não só de recurso, né? E a pessoa que adquiriu esse conhecimento, ela sai sendo grata. Ela sai levando essa parte de contribuição que a gente colocou lá dentro dela, essa sementinha que a gente colocou dentro dela, ela sai sendo grata da empresa. Então, em termos de energia, isso já é algo muito positivo. Mas no futuro a gente começa a ver que volta, de uma certa forma volta. A pessoa indica uma outra pessoa que está precisando, ou uma amiga que precisa trabalhar, fala bem da empresa, leva um cliente, sabe? Então isso termina voltando porque ela sai de lá com essa gratidão. E eu penso assim, veja o que você acha sobre isso. É muito melhor eu ter uma equipe treinada do que uma equipe despreparada. O meu resultado vai ser muito pior em termos de retorno financeiro, em termos de lucratividade mesmo, né? E de perda de cliente, porque ele não vai estar preparado para lidar com o cliente, para lidar com o produto, do que se eu investir, mesmo que ele fique com pouco tempo e rode e venha outro. Você consegue ver essa de uma forma diferenciada também nesse sentido? Ou
Sem sombra de dúvidas, não tem como você não enxergar, a partir do momento que você investe no colaborador, ele passa a se posicionar, a se portar, a vestir mais a camisa da empresa, e isso transmite para o cliente. Né? Isso, sem sombra de dúvidas, melhora a satisfação dos nossos clientes. Mas isso eu acho que ainda é pouco, assim, é aquele resultado que você mede no tete-a-tete, sabe? Tem muito mais por trás disso, que a gente às vezes não consegue explicar, exemplificar, mas a gente sente que esse plantar o bem, essa coisa de gerar valor na vida do outro, a gente sai com essa sensação que isso volta em dobro ou até mais para a gente. Eu digo sempre só que quando o empresário, o empreendedor, ele começa a entender que não é sobre apertar botões, mas é sobre a mentalidade dele mudar para que isso se expanda, automaticamente o negócio ganha uma proporção diferente, as relações humanas dentro da empresa, os clientes que chegam a um outro nível para a gente, ele não chega mais no nível que eu chamo de nível zero, que é aquele que vem só porque é problema. E a gente deixa de ter o colaborador problema também. Isso. Muitos deles que eram problema passam a ser soluções. Né? Eles começam a se enxergar. O que você acredita que muda nesse primeiro momento para esse colaborador passar a ser solução? O que é que muda? Quem muda primeiro? O colaborador tem que ser ou o líder, tem que ser o líder, tem que ser o empresário, tem que dar exemplo. Ele não vai mudar se ele não vê o exemplo. E muito do que a gente faz hoje, por exemplo, hoje, em termos de conhecimento, toda sexta-feira eu tenho uma reunião com todo o time, online, nas 3 lojas. A gente faz um treinamento com eles, desde a questão de desenvolvimento pessoal até técnicas de vendas ou processos e tal. E hoje também já tem alguns meses que a gente está fazendo com os líderes, com os gestores, né, com os gerentes, supervisores das equipes. A gente percebeu também que eles precisavam também de um treinamento para poder treinar melhor, capacitar melhor e tirar um pouco dessa responsabilidade que às vezes fica numa empresa de médio porte, uma nossa, fica ainda na diretoria. Então a gente está capacitando eles também. Então hoje eu estou em 2 momentos com todo o time, 2 vezes na semana. Já tem 2 anos, mais de 2 anos que a gente faz isso, sem parar, toda semana mesmo. E o resultado é fantástico. A gente vê no olhar, a gente vê na forma das pessoas se vestirem, se portarem, porque a gente sempre disse que tudo que a gente leva para eles, eles levam para casa. Eles começam a transformar a vida da família, sabe? A ser um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um irmão melhor, e começa a mudar também a realidade fora do trabalho. Né? Isso é fantástico, isso não tem preço, sabe? Isso é muito, muito prazeroso. E nos momentos que a gente vê também que tem funcionários que são mais resistentes e que a gente às vezes tem que se posicionar também de uma forma às vezes mais dura, porém é com sinceridade, é com verdade. Eu estava até falando de um caso hoje que aconteceu, de uma funcionária que a gente teve uma conversa mais dura, porque ele não estava fazendo um trabalho adequado, correto, e nessa conversa que a gente teve, eu só fiz uma pergunta, eu fiz: você se enxerga mesmo fazendo isso? Isso combina com você? Então só esse papel de a gente colocar esse espelho e mostrar, de fazer ela refletir, a gente sabia do potencial dela, a gente sabia que o que ela estava entregando não fazia parte dela. Sim. Ela refletiu sobre isso e mudou completamente. Ela saiu das últimas para primeiro colocar em vendas, primeiro lugar em vendas, ou entre os primeiros, e a postura foi completamente diferente. Hoje ela me chamou para conversar, para trazer sugestões de melhorias, que antes a forma que enxergava era apontando como algo negativo, tipo naquela briga de que você não pode cobrar de mim, porque aqui também está errado e tal, mas numa outra postura, realmente no intuito de todo mundo junto. Vamos evoluir, vamos melhorar, e aí é muito, muito legal isso. Autorresponsabilidade, né? É fundamental, né? A autorresponsabilidade faz com que a pessoa se posicione. Isso. Saia da criança, vire um adulto, né? E aí isso não é uma chinelada, né? Isso aí acaba sendo algo que é um diretivo para que a vida possa fluir melhor. Às vezes acontece, né? Sim, mas a chinelada, quando eu digo aqui, e até mesmo dentro das empresas, é o reposicionar. Sim. O líder tem que saber onde ele quer chegar. Sim. E como alinhar esse colaborador, parceiro ali,
e colocá-lo também como dono do negócio. Porque se ele está vendendo a hora, ele é dono do negócio. Ele é dono da hora dele de estar ali, que vale a vida dele. Então, quanto é o tempo? O que eu vou fazer de melhor nesse tempo meu, sendo dono do negócio, dentro do negócio do Pedro? Exatamente. Eu costumo dizer que esse trabalho é de mentalidade. Né? A gente tem que fazer um trabalho e a mentalidade a gente não muda de uma hora para outra. Né? A gente tem que fazer um trabalho constante, regularmente. Então também existe também, já passou por essa fase de achar que vou treinar minha equipe, contratar uma consultoria, faz um trabalho de 3 meses e a equipe vai mudar e vai ser outra equipe. Não acontece. É por isso que muitas dessas consultorias terminam ajudando de uma certa forma, mas não é o resultado esperado. Porque a evolução é contínua. Exato. Ela é contínua, ela não é uma coisa que eu começo e também não é passe mágica. Hoje eu estou trazendo aqui, a pessoa vai solucionar tudo que está aí. Agora imagine quantos anos você levou para chegar nesse problema, né? Eu falo muito assim, muitas vezes o cliente chega, senta e diz assim, poxa, eu fiz um processo e a minha vida virou um caos. Eu falo, não, tua vida está um caos e você não enxergar o teu caos. É bem por aí. É simples. Agora, depois que você enxergou o teu caos, existem passos a serem dados. Para sair dessa situação. Ou você culpabiliza, né? Porque às vezes acontece do quê? O cara, dentro de um processo de mentoria, de consultoria, ele fala assim, não, a culpa é do mentor que trouxe isso. Não, ele te trouxe a clareza. O que você vai fazer com isso? Exato. Porque isso já estava ali, você já veio com essa questão com dor. Agora, como é que eu vou me comportar daí para frente? Esse que é o grande desafio. Né? Ter essa mente focada no que realmente vai fazer a diferença. Né? Por exemplo, hoje de manhã eu conversei com uma equipe sobre isso. A gente não tem um time perfeito. Não tem. E a gente praticamente nunca vai conseguir um time perfeito. Graças a Deus. Ele tá morto. Exatamente. Exatamente. É bem por aí mesmo. O perfeito já vai ser morto. Não tá aqui, né? O perfeito não tá aqui. Então o que acontece? Mas se a gente dá foco nas coisas que tem para melhorar, ou só dá foco nas coisas que tem para melhorar, ou nos problemas, ou nos erros, e não focar nas coisas que são boas, positivas, tudo que a gente foca é o que vai prosperar, é o que vai florescer, é o que vai, né, vai produzir. Então é isso, é ter essa mente voltada para as coisas boas, que essas coisas boas vão crescer, vão prosperar e vão diminuir cada vez mais as outras coisas. Né? Então é muito essa questão de mentalidade. E essa mentalidade, como você disse, não é de um dia para o outro. É um trabalho constante, que todos da empresa têm que um ajudar o outro. Não pode só estar uma pessoa, vamos dizer assim, responsável por isso. Né? Então, por isso que a gente faz esse trabalho hoje com os líderes, porque a gente percebeu a importância do dia a dia manter essa mentalidade, esse preparo. Certa vez eu fiz um trabalho com uma empresa de 1.500 funcionários. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele disse assim, olha, eu não acredito numa série de coisas. Eu disse, mas nem eu. Começa por aí, nem eu acredito no que você está dizendo, mas está tudo bem. Ele falou, não, eu quero só para minha equipe. Eu falei assim, então agora eu te digo que eu não acredito nisso. Então eu não quero teu contrato. A não ser que você sente uma vez. A cada 15 dias, pelo menos comigo, ou uma vez por mês. Porque como é que eu vou mexer no seu time todo, com a mentalidade deles? Eles vão expandir isso. E aí ele chega em você e você diz assim, não, mas eu não penso desse jeito. Eu não funciono. Você tem noção que eu quebro a tua empresa? Então, uma das coisas que eu percebo, e não sei você, estando em outras comunidades com vários líderes e empresários, que a maioria deles faz o quê? Entrega o time para alguém e acha que o treinador, ou o coach, ou o mentor vai resolver o problema do time, mas ele não quer passar por um processo. É o mais comum, eu acho, né? É o que mais acontece. Né? E quando a gente passa a estudar essa parte de sistêmica, né, de constelação e tal, que até eu me aprofundei um pouco mais, existe também a constelação também nas empresas, né? É muito mais profundo do que a gente imagina, todo esse processo. Sim. Tem toda uma história, a gente tem que honrar toda essa história. A cara da empresa, querendo ou não, sempre vai ser o dono, né? O espírito do dono, vamos dizer assim, é o que faz a empresa crescer ou não. Então, quando não tem
essa unidade de pensamento, de mentalidade e de visão, isso se quebra no meio do caminho e do nada você vê empresas que estavam bem e muda de rota, né, sem sentido. Assim, a empresa é o ego do que o dono tem dentro. Isso. Então, se a ausência de cliente acontece lá dentro, é porque eu não estou olhando para o cliente. Para onde eu estou olhando então se eu não estou olhando para o cliente? Se eu só vejo o problema, é como eu estou por dentro. E eu sou o cara que deu origem àquela empresa. Se eu sou o cara que deu a origem, como numa família, eu vou dar origem a tudo. Né? E entender que não sai nenhum colaborador de lá, todo mundo vai deixar um rastro dentro da empresa. Na constelação organizacional é muito clara isso. Ah, mas eu tive o primeiro funcionário continua fazendo parte de 56, ele está dentro da sua empresa, ele não saiu de lá. Porque um dia ele foi lá e moveu uma peça para essa empresa funcionar. Faz parte dessa história. Ele já faz parte da história. Como é que agora ele não existe mais porque ele morreu ou porque ele foi demitido? Não, ele faz parte do tijolinho que ecoou a minha empresa e fez ela chegar onde chegou. E nesses 100 e tantos anos tem muita história, né? Uma das histórias que você falando agora, que eu até lembrei, que na época a gente dava valor, foi muito bacana, mas hoje a gente enxerga com mais profundidade. Assim que a gente voltou para Aracaju, que a gente reabriu uma loja lá em Aracaju, chegou um senhor lá procurando saber se a gente fazia parte mesmo desse grupo e tal. E aí ele disse que o primeiro e único emprego dele foi na nossa empresa. Que lindo! Que ele trabalhou 35 anos e se aposentou trabalhando na empresa. Entrou como encarregado lá de ajudante de carga e descarga e se aposentou na nossa empresa. E aí ele chegou lá para desejar uma boa sorte, um bom recomeço. Isso é fantástico. Gratificante, né? Ajudei a construir isso. E aí quando a gente tem esse conhecimento, que você fala muito bem, entende muito sobre isso, e eu acho que a gente devia estudar mais isso. Muito pouco conhecimento as pessoas têm sobre toda a parte sistêmica, familiar, mas ainda mais pensando em sistêmica em relação à empresa. Né? É muito raro esse conhecimento e é muito bacana esse trabalho que você faz de difundir isso, de trazer essa consciência. Né? A ideia do podcast é exatamente isso, levar para as pessoas que elas podem empreender honrando e respeitando a história, desobedecendo, lógico, porque o empreendedor já é o desobediente. É o cara que quer fazer diferente. Tem que ter. Né? Que ele não quer ser um assalariado, que ele não quer bater ponto, que ele quer fazer uma coisa diferente. Então faça diferente, mas faça honrando uma história. E quando a gente faz isso, a gente constrói um legado. A gente constrói algo a perder de época, né? Eu falo muito assim, ó, por exemplo, eu levo muitas constelações para a Europa, né? Trabalho em específico com as constelações organizacionais mesmo, que é olhar por que você está fazendo com a tua empresa. Então, muitas vezes, o empresário vem e fala assim, olha, minha empresa não está produzindo, mas peraí, você está olhando de verdade? Porque às vezes você não está olhando nem para o produto, nem para o cliente, nem para o colaborador. Você está olhando para uma dor completamente diferente, que talvez seja a perda de um filho, uma separação, um relacionamento doentio. Isso impacta diretamente nos resultados. Isso impacta nos resultados em termos de números, impacta também resultados de tipo de pessoa que você vai colocar lá dentro da sua empresa. Ontem eu falei com uma mentoranda minha e disse, olha, lindo o seu posicionamento, agora, empresa não é lugar de terapia. Então você como líder, conhecendo a visão sistêmica, você pode ter uma fala sistêmica, um líder sistêmico, mas um posicionamento mais diretivo. Você não está ali para ser mãe, para ser pai, para ser avô, para ter projeção, porque todos nós somos seres humanos e a gente vai olhar para essas pessoas e projetar. Isso. Pô, quer dizer, cara do meu irmão, pô, quer dizer, do jeitinho do meu pai, mas eu não sou isso aqui, eu sou o dono desse negócio aqui. E o legal justamente é isso, é você também saber como se posicionar. Porque o que eu vejo também, por exemplo, esse trabalho que a gente faz também com os nossos gerentes, é porque o que eu vejo que falta nessas pessoas é saber se posicionar. Qual é o papel deles de verdade? Então, quando a gente deixa claro qual é o papel, qual é a minha posição,
a relação fica bem mais fácil, bem mais transparente, mais verdadeira. E quando um mexe de lá, o outro mexe de cá e tá isso em até com o concordância. filho. Eu digo, olha, você quer que eu seja um bom pai, então eu tenho que fazer isso. Sim. Se eu deixar você fazer isso, eu não vou estar sendo um bom pai. Sim. Então, o meu papel de pai eu vou fazer da melhor forma que eu puder fazer, que eu conseguir fazer. Então, deixo claro para você essa situação, esse posicionamento, porque sim, eu quero ser um bom pai para você. A pessoa entende isso de uma forma muito melhor. Sim, tomada de consciência. E depois volta até agradecendo, se sentindo amado. Sim. Ouvindo um não e se sentindo amado e dizendo que ama e pedindo carinho e tal. De certa forma, acontece também com o colaborador. Sim. Quando você diz, olha, isso não é permitido aqui. Isso está errado, a gente não faz isso, a gente não admite esse tipo de coisa. Isso realmente é esse tipo de papel profissional que você quer ser? E aí depois ele toma essa consciência e ele volta ainda melhor. Por exemplo, eu já tive situações dentro de treinamentos empresariais na equipe de vendas. Ele tem todas as ferramentas, ele tem todas as técnicas, mas tem uma parte dele que não foi trabalhada. Por exemplo, eu tenho medo de receber não. Eu não sei lidar com rejeição. Gente, isso não está no treinamento de vendas. Que ele foi lá fazer a técnica XYZ que vai fazer ele bater a meta. O não já tem, né? Mas o cara que já está ali na liderança, ele já está acostumado a esses embates. Aí você coloca um time que eles não foram preparados para lidar com o não. Para lidar com rejeição. Você já teve algo assim dentro do seu time? É o que mais tem, na verdade, né? É o que a gente mais tem. Quando a coisa está funcionando, está dando certo, tudo beleza. É quando você fala uma coisinha que precisa melhorar, quando você quer fazer um ajuste, é como se toda coisa boa que a gente valoriza, que a gente já disse que sim, já deu o incentivo, fosse jogado fora e a pessoa só enxerga aquela coisa negativa e se cobra, se pune, e aí bota a culpa no patrão, como se o chefe é que não enxergasse a coisa direito, e na verdade está tudo dentro da gente. A forma como a gente recebe é que a gente não é treinado também, né? Essa coisa a gente está acostumado no automático, agir no automático, né? Inclusive dentro das empresas, né? Então, sair desse automático é fantástico. É como ter uma nova vida, né? É uma descobrir que existe uma vida diferente, uma forma de enxergar a vida diferente, com outras possibilidades, com grandes desafios, porém com grandes oportunidades também. Pedro, a gente está chegando no fim, mas é um fim de um grande começo, porque isso aqui vai estar sempre aberto para você. E me diga aí, fale para as pessoas agora uma mensagem com tudo isso que você vem trazendo ao longo da sua vida, dos seus aprendizados, o que você deixaria para essas pessoas e os seus contatos de rede social. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez esse convite maravilhoso, dizer também que eu estou sempre aqui aberto para o que você precisar. Né? Como você falou, é o início, é o fim de um novo começo, e é muito bom a gente viver isso toda hora, constantemente, né? E a mensagem que eu queria deixar para o seu público, né, é um pouco do que você falou, da sua pergunta, né? O que é que a gente, como empresário, como empreendedor, precisa mudar, precisa destravar. E eu falo muito sobre isso e eu acredito muito nessa tecla, né? É realmente se conhecer mais, buscar muito conhecimento de desenvolvimento pessoal mesmo, porque todos nós temos um propósito e quando a gente está alinhado a isso, tudo fica mais fácil. Entender de pessoas, entender que a gente depende de pessoas para o nosso negócio sobreviver, crescer, prosperar, perdurar. Então esse trabalho, e não desistir, porque a gente tem sempre que manter o pé firme e a persistência é fundamental, porque muitas vezes nesse caminho a gente pensa que é só alegria, que é só coisa boa, mas não, é muito desafio, é muito doloroso às vezes, mas no final sempre vale a pena. É só a gente não desistir, ser persistente. Okay. Gratidão a você que está aí, nos ouvindo, nos vendo. E é o seguinte, jogo é jogo, treino é treino, não existe um caminho sem você percorrê-lo. Então, aprenda uma coisa, se permita ir além, fazer, agir, ser o que você quiser. Mas, primeiramente, aprenda a ser você. A mudar sua mentalidade, como o Pedro trouxe aqui,
a olhar para a sua empresa, a olhar para o seu concorrente, talvez não como um concorrente, mas como alguém que pode te fazer o quê? Te permitir voar mais e mais. Eu sou Simone Bernardino e este foi o Chinelada Sistêmica da semana.